Então, na sessão de hoje, nós vamos abordar um tema novo, que são os terrenos, e depois vamos adicionar ao nosso pequeno jogo umas personagens controladas pelo computador. Começando pela ferramenta dos terrenos. Portanto, o Unity tem uma ferramenta que nos permite criar terrenos para níveis ao ar livre. Nós até agora temos estado a utilizar sempre este pequeno nível. Eu vou deixá-lo cá ficar, não há nenhum problema, para não estarmos a criar um nível novo. Mas vou desativar algumas destas coisas que nós tínhamos aqui. Mas para já vou criar o terreno, para ver onde é que ele vai parar. Portanto, vamos aqui ao botão de adicionar na hierarquia. Vamos a 3D Object e Terrain. Pronto, o terreno, a ferramenta de terrenos normalmente cria um terreno posicionado no 000, portanto é este canto que está aqui. E nós agora podemos manipular o nosso terreno usando estes botões que temos no Inspector. Começando pelo primeiro botão, vocês têm a possibilidade de adicionar terrenos vizinhos. Portanto, se vocês clicarem nestes quadrados ou retângulos, depende da forma que ele deu, aqui ao lado vocês podem acrescentar terrenos que ficam vizinhos ao vosso terreno original. Com um shift click vocês podem selecionar vários terrenos ao mesmo tempo e depois manipulá-los, fazer alterações. Clicando neles e fazendo delete, vocês podem voltar a removê-los. No nosso jogo, como nós não vamos estar a fazer níveis muito grandes, vamos usar só um terreno, mas quando vocês criam vários terrenos, a informação desses terrenos que vocês adicionaram continua aqui no projeto. Portanto, vocês podem também vir aqui apagar. Não apaguem o que diz New Terrain, porque esse corresponde ao terreno que vocês têm aqui. Se vocês repararem ali no collider do terreno, tem exatamente o mesmo nome. Eu vou criar aqui uma pasta nova para terrenos e vou colocar lá este New Terrain lá dentro. Vocês depois quiserem até podem mudar o nome para terreno 1. Já agora, antes de nós continuarmos, porque o terreno, como vocês podem ver, é substancialmente grande para o nível que nós tínhamos aqui inicial, vocês podem vir a esta roda dentada e ver aqui as configurações gerais do terreno, sendo que uma delas é a sua dimensão. Vocês têm aqui a possibilidade de definir e de alterar o tamanho do terreno. Como vocês podem ver, ele está com 1000 metros por 1000 metros, portanto é 1 km por 1 km. Como eu não quero um terreno tão grande, eu vou pôr, por exemplo, 250 por 250 e mesmo assim já é bastante grande. Existem aqui outras configurações que vocês podem manipular, por exemplo, a informação relativa ao vento, que vai fazer abanar as árvores e também a relva, se vocês adicionarem relva, a qualidade dos light maps, que as sombras vão ser calculadas, vocês também podem alterar aqui. Vocês também podem importar uma imagem, aquilo que chamam um Weight Map, que representará e vai permitir criar um terreno automaticamente. Na prática é uma imagem em que, visto de cima, vocês pintam áreas a cores mais escuras e outras áreas a cores mais claras para fazer digamos assim, as montanhas e os vales que o vosso terreno vai ter. Isso facilita às vezes a criação do terreno. Voltando então aqui agora no segundo botão, que é onde nós temos a maior parte das ferramentas que nós precisamos. Nomeadamente a primeira que diz Paint Texture é a ferramenta que nos vai permitir pintar o nosso terreno. Portanto, os terrenos são pintados com base em layers e vocês podem adicionar vários layers e pintá-los para representar os diferentes tipos de terreno que vocês vão ter, sei lá, as zonas de terra batida, zonas de pedra e por aí fora. Normalmente o que eu faço não é começar por pintar a textura, mas sim por fazer as elevações e as partes mais baixas do meu terreno. Um aspecto que às vezes baralha um bocadinho as pessoas quando estão a fazer os terrenos, quem está a começar,
é que vocês, quando vão fazer as vossas elevações e os vales, às vezes queremos fazer um vale e não conseguimos. Mas vamos começar por fazer uma elevação. Vocês, escolhendo aqui o Raise Lower Terrain, podem definir aqui o tamanho que vocês querem da ferramenta com que vocês vão usar para fazer o manipular o vosso terreno, e a opacidade. A opacidade é como se fosse a força da ferramenta. Portanto, se eu clicar muito suavemente e a opacidade estiver baixa, faço assim elevações mais baixas. Se eu tiver uma opacidade maior, faço elevações maiores. Portanto, isto depende da vossa sensibilidade que vocês quiserem. Eu vou fazer Ctrl Z para voltar atrás. Além disso, vocês têm aqui em cima o formato do vossa ferramenta. Portanto, se vocês usarem esta aqui, como vocês podem ver, são elevações com os limites muito bem definidos, enquanto que esta aqui são elevações mais arredondadas, digamos assim. Normalmente num terreno, dependendo do terreno que nós queremos fazer, o terreno vai definir os limites do nosso nível. E então, se nós quisermos fazer, por exemplo, um nível em que o player não vai poder sair à volta, o que nós costumamos fazer é criar umas montanhas que ele não vai conseguir subir aqui assim à volta, por exemplo. Outra hipótese é nós fazermos uma ilha e colocarmos água à volta e depois não o deixamos sair, não deixamos ir para a água utilizando uns colladas. Também é possível fazermos essa segunda situação. Se calhar aqui podíamos fazer uma espécie de um misto entre as duas situações, ou seja, eu vou criar aqui umas montanhas à volta e depois vou no outro lado fazer uma espécie de uma zona em que vai ser uma ilha, vai ter água. Pronto, isto agora é uma questão de paciência, de irem clicando, irem experimentando aqui as diferentes formas e fazerem aqui à volta as vossas elevações. Portanto, aqui as montanhas, convém que elas depois não seja possível o player subi-las, apesar de nós também podemos adicionar aqui uns coletas e depois não deixamos o player subir, que senão vai cair fora do nível. Vai perceber que ele está num Truman Show e que isto é tudo fake. Portanto, isto é uma questão de nós continuarmos por aqui a levantar aos bocadinhos, com um bocado de paciência. Pronto, antes de continuarmos e antes que eu me esqueça, se vocês tentarem agora fazer uma espécie de um vale, se tentarem fazer imaginem que vocês querem fazer um lago aqui para pôr água, vocês veem ali que têm que carregar com left shift e clicar, e no entanto não acontece nada. Porquê? A razão é simples, o nosso terreno neste momento não tem nenhuma elevação e nós só conseguimos fazer lagos se tivermos alguma elevação para depois podermos baixar. E como não temos, não é possível fazê-lo. E então, antes de começarmos a fazer isto que eu andei aqui a fazer, nós devíamos elevar o nosso terreno todo. E elevar o terreno não é pegar aqui na transforma e puxá-lo para cima. E não é isto. É mesmo elevar o terreno aqui com a ferramenta esta, set 8. Portanto, com esta ferramenta nós podemos definir uma altura para o terreno todo, ou então podemos também andar a clicar com paciência e definir a altura que nós queremos. Portanto, aqui eu vou pôr, por exemplo, 25 de altura. Eu posso clicar aqui para aplicar só a um tile ou a todo, ou o terreno inteiro. E agora sim eu já posso, com a ferramenta de baixar o terreno, fazer as perfurações. Estão a ver? Eu agora já posso fazer shift e clicar para fazer o meu lago. O problema de fazermos isto é, como vocês viram, perco as minhas aquelas montanhas que eu tinha estado a fazer, vou perdê-las todas. Portanto, se não quiserem nas perder, a solução é definirem ali a altura que vocês querem e depois andarem aqui com paciência a elevarem o terreno para depois conseguirem baixar. Pronto, como aquelas elevações que eu fiz ali não são assim nada de especial, eu vou elevar o terreno todo para 25. Se calhar 25 até é muito, porque isto dá, como vocês podem ver, dá para baixar muito. Eu vou pôr se calhar só 10. Pronto, e agora vou então fazer umas montanhas à volta e depois vou fazer aqui uma espécie de um lago aqui no meio, assim, sem ser muito exagerado.
Chegar aí, deixa-me pôr lá. Deixa-me mudar para outra ferramenta. Eu quero fazer aqui assim uma espécie de um lago para depois meter cá água dentro. Portanto, nada de muito profundo. Até porque depois eu não quero que o player ande lá dentro. Porque vocês vão ver que a água também é como tudo nos jogos fake. Pronto, então eu vou voltar a fazer aqui as montanhas à volta. E depois a seguir vamos aplicar então texturas para que o nosso terreno comece a parecer um terreno e não um jogo de xadrez todo quadriculado. Pronto, nós depois vamos pôr um objeto que vai ser os limites do nível com coladas, portanto, e depois eu também com mais paciência vou tentar fazer aqui umas montanhas mais bonitinhas e menos violentas. Pronto, vou puxar aqui um bocadinho mais para cima estes aqui no meio. Pronto, deste lado aqui onde eu quero que seja, que vai ser água, depois vou baixar suavemente aqui assim, vou baixar aqui os limites à volta, porque depois eu vou encaixar aqui um plano que é água, para fazer aqui uma espécie de uma praia. Pronto, já agora, continuando aqui a ver as ferramentas, há aqui uma ferramenta que é o Smooth Ace, que vocês podem utilizar para suavizar estes declives todos que vocês têm aqui. Se vocês, com um bocadinho de paciência, eu vou aumentar aqui a força, que é como quem diz a opacidade, e vocês podem ver que estes bicos que ficam aqui assim, quando eu andei a clicar, vão desaparecendo, e ele vai suavizando aqui estes, para parecerem mais naturais, estas elevações e estes cliques todos que andei para aqui a fazer. Portanto, com esta ferramenta Smooth Ace vocês podem fazer um terreno um bocadinho mais natural. Outra ferramenta que existe aqui é esta para fazer buracos, Paint Holes. Esta ferramenta é relativamente recente, permite-nos fazer, por exemplo, aqui uma entrada para uma gruta, se vocês quiserem. Tem este problema que é, ela não faz o interior da gruta. Portanto, ela simplesmente apaga a geometria que existe ali, mas não faz o resto. Portanto, isto pode ser útil se vocês depois tiverem um modelo de uma gruta que possam colocar aqui para fazer o interior da gruta. Existem ferramentas na Asset Store para fazer este tipo de efeitos, portanto grutas e túneis e coisas do género, e esses fazem mesmo a parte de dentro da gruta e do túnel, mas esta aqui não faz. Esta é mesmo só para fazer, só faz a perfuração, só faz o buraco. Ctrl Z sempre para voltar atrás. Depois, Paint Texture. Esta é a parte que é para mim mais interessante, que é aquela em que nós vamos andar a pintar o nosso terreno. Portanto, com esta ferramenta vocês têm que criar novos layers. Aqui neste botãozinho diz Edit Terrain, Create Layer. E depois vocês podem escolher aqui qual é a textura que vão aplicar. A primeira textura que vocês vão escolher vai-se aplicar ao terreno todo. Eu vou, por exemplo, escolher esta aqui que diz Grass Rock. Já agora estas texturas vieram daqueles assets que nós importamos. Vou clicar duas vezes, estão a ver a textura foi aplicada ao terreno todo. Depois aqui no layer vocês podem, clicando no layer, vocês podem adicionar um normal map, que é para a textura não parecer tão plana, digamos assim. Eu não sei se esta textura tem um normal map, mas eu vou pesquisar. Portanto, se existir um normal map, ele terá o mesmo nome que a textura. Não existe, não tem. E vocês também podem definir aqui o aspecto mais ou menos brilhante da textura e mais ou menos smooth, portanto, conforme o aspecto que vocês lhe quiserem dar. E também podem definir o tamanho de cada textura conforme ela é aplicada. Como vocês sabem, esta textura que nós escolhemos aqui, ela é aplicada como se fossem uns ladrilhos, por aqui afora, uns azulejos, e aqui vocês definem o tamanho de cada azulejo. Portanto, se vocês acharem que a textura tem uma qualidade boa, vocês podem definir um tamanho maior para o azulejo, e assim não se nota tanta repetição.
O problema é que pode pode a textura começar a ficar muito esticada e não ter um aspecto natural. Portanto, esta 5x5 não me parece muito mal. Eu vou deixá-la estar assim 5x5. Agora vou adicionar outro layer. Vou criar, por exemplo, aqui uma textura que é Sand. E agora clico no novo layer. Vocês depois podem ver que os layers vão aparecer aqui no projeto e também podem mudar o nome para depois os guardarem. Eu vou guardar tudo na pasta que criar aqui na pasta dos terrenos. Pronto, e agora com este novo layer eu vou começar a aplicar onde eu quero esta textura. Por exemplo, eu vou aplicar aqui nesta zona aqui que vai ser uma espécie de uma praia do meu nível. Então eu vou aplicar aqui. Vocês podem também controlar aqui a opacidade. Sei lá, imaginem que vocês vão querer. Depois nós vamos se calhar pôr aqui uma casa aqui ao pé deste lago. Nós vamos ter aqui se calhar depois também uns terrenos. Uns caminhos. Desculpem. Eu depois posso aplicar aqui, por exemplo, para fazer um caminho. Para dar ideia ao player que vai poder ir por uma determinada zona. Portanto, isto aqui depois é uma questão de nós idealizarmos o nosso mapa. Eu vou-lhe deixar, vou fazer aqui um caminho, por exemplo, para chegar aqui à praia. Pronto, qualquer coisa assim do género. Vou diminuir aqui a opacidade, que é para se misturar melhor com a de baixo, com a textura de fundo para parecer mais natural. Pronto, depois vou pôr aqui uma água. Pronto, isto é preciso ter muita paciência para fazer estes níveis e é preciso ter um bocado da percepção do espaço que nós temos também para criar. Existe aqui outra textura que nós também já importamos, que é esta do Mud Rocky, que vocês podem utilizar para fazer zonas que sejam mais lama, por exemplo. Sei lá, aqui por exemplo à volta no fundo do lago, se calhar. Também podem utilizar esta textura para fazer zonas cultivadas. E depois há aqui umas que têm assim um aspecto mais para montanhas, que podem usar assim mais para montanhas. Estava ali aquela cliff, se calhar é a melhor. Provavelmente esta aqui, que diz cliff. E então nós podemos usar esta, por exemplo, para pintar aqui nas nossas montanhas, porque elas parecem assim uma espécie de umas pedras, umas rochas esverdeadas. Pronto, eu depois vou fazer aqui uma montanha também, se calhar aqui no meio. Raise the terrain, se calhar alguns aqui assim, para depois fazer ali uma zona qualquer escondida ali atrás. Também posso depois fazer umas passagens secretas assim pelo meio das montanhas. Portanto, isto agora é uma questão de nós usarmos esta ferramenta para idealizarmos aqui os nossos níveis. Se calhar aqui vou baixar. Pronto, isto é preciso um bocado de paciência para irmos fazendo isto com calma, para não exagerarmos muito com a ferramenta, senão depois não parece natural. Vou pintar aqui mais um bocadinho de areia. Depois também podemos pôr aqui uma casa aqui ao pé desta zona que vai ter a água. Pronto. O que é que há aqui mais que nos interessa? Para já, se calhar, já vimos aqui a parte mais importante do smooth, pintar as texturas e definir a altura do terreno. Vamos passar à parte das árvores. Portanto, a seguir, o botãozinho que diz Paint Trees permite-nos plantar árvores aqui pelo nosso terreno. Mais uma vez, naquele asset que nós importamos já existem algumas árvores. Vocês clicam aqui no Edit Trees e clicam em Add, depois clicam aqui neste botãozinho e vão ver que vocês já têm aqui algumas árvores. Existem árvores aqui que o nome termina em mobile, que são árvores que são mais simples e idealizadas para jogos que depois vão correr em telemóveis. E existem outras que são desktop, que são árvores mais complexas e que são mais pesadas de renderizar e por isso são idealizadas para jogos desktop. Portanto, eu escolhi esta Palm Desktop
Depois vocês aqui podem escolher a área que querem plantar a árvore. Aqui é a densidade, portanto se querem mais ou menos árvores juntas. E depois é só irem clicando e vão ver que o Unity vai-vos plantando. Cuidado com as árvores, porque se vocês tiverem um computador limitado, as árvores têm um custo computacional relativamente grande. Portanto, convém não exagerarem muito a plantar as árvores. Podem aqui definir a altura que vocês querem, a altura mínima e máxima das árvores. Se vocês arrastarem isto, aqui a altura é random e é entre aquele mais pequeno e o maior. Já agora, nós podemos ir aqui buscar o player, o nosso player. Eu vou clicar aqui no nosso player e vou trazê-lo cá para cima, para o nosso terreno. Portanto, vou pô-lo aqui, que é para nós podermos testar e ver como é que estão a ficar as árvores, se elas estão a ficar muito grandes ou se estão a ficar muito pequenas. Portanto, eu agora vou... Portanto, o nosso player tem 2 metros de altura e vocês podem ver as árvores, como têm colliders, o player há de colidir com elas. Portanto, se nós formos contra a árvore, ele até está a subir. Nós depois vamos ter que, se calhar, melhorar um bocadinho este aspecto, mas ainda não fizemos o saltar, portanto, nós depois, quando fizermos o saltar, vocês vão ver que vamos ter melhor comportamento aqui do nosso player nas colisões com as árvores. Até porque ele está a subir a árvore com muita facilidade. Mas parece-me que o tamanho, que era aquilo que eu queria experimentar aqui, parece-me que o tamanho está mais ou menos adequado para o tamanho do nosso player. O Cinema Machine também, se detectar que uma árvore está à frente do player, ele vai reposicionar a câmera para ficar posicionada de modo a que o player não fique obstruído. Voltando ao nosso terreno, além das árvores, eu já agora vou plantar mais árvores, mas agora de um tipo diferente. Vou acrescentar aqui, há aqui outras árvores. Aquelas árvores que eu escolhi há bocadinho são boas porque são palmeiras, portanto eu plantei-as aqui à volta de onde vai estar a água. Agora escolhi estas aqui broadleaf e vou usar estas para plantar aqui assim mais para o interior do nosso terreno. Como o nosso jogo é 3D, convém ter algum cuidado. 3D não, é terceira pessoa. Convém ter algum cuidado com a quantidade de árvores que nós vamos posicionar, porque depois elas podem baralhar um bocadinho a câmera e o player ficar assim um bocado obstruído. Portanto, convém nós depois testarmos a ver se o player não ficará muito obstruído. Pronto, nós vamos também fazer num dos próximos vídeos, vamos além de acrescentar o saltar no player, vamos também acrescentar o correr, porque ele anda muito devagar. E nós vamos precisar de correr aqui para ele correr por aqui afora. Portanto, esta árvore também tem collider. Parece-me que esta densidade de árvores parece-me que está correta. Portanto, eu não vou pôr muitas árvores juntas. Também tenho partilhado convosco uma série, eu vou partilhar convosco uma série de modelos de casas que vocês vão poder usar para colocar aqui na vossa ilha. E para tornar aqui a nossa ilha mais interessante e não ficar assim só com... Vou espalhar aqui mais umas árvores. Só com plantas e árvores. Agora a seguir temos aqui para pintar detalhes, nomeadamente relva. Portanto, este botãozinho aqui que diz Paint Details permite-nos pintar outro tipo de detalhes, como seja a relva. A grande diferença entre a relva e as árvores é que a relva são 2D, portanto não tem um peso tão grande para a placa gráfica e não tem colliders, portanto o player vai poder atravessar a relva sem colidir com ela. Portanto, vocês clicando aqui na textura, podem vir aqui escolher uma textura para a vossa relva. À partida será uma destas duas. Eu vou escolher esta aqui. Aqui é onde vocês escolhem o tamanho, a largura mínima e máxima e aqui a altura mínima e máxima. Eu costumo achar isto um bocadinho grande. Eu vou pôr aqui 0.5 no mínimo e 1 no máximo. Depois tem aqui a cor que vocês querem utilizar podem utilizar para manipular a cor original da textura. Portanto, a cor se a relva tiver um aspecto saudável ou se ela estiver seca. Depois clicamos aqui no Add e agora mais uma vez é definir aqui o tamanho que vocês querem, a opacidade e irem clicando.
Pode parecer que como estão a clicar e não está a acontecer nada, bem, mas se fizerem zoom, vocês vão ver que aparece-vos lá a relva. Basicamente a relva não é renderizada se eu estiver muito longe dela. Portanto, para apagar a relva, tal como para apagar as árvores, é fazer shift e clicar. Eu estou a apagar porque estou a achar a opacidade exagerada, portanto vou diminuir aqui um bocadinho a opacidade e mesmo assim ainda está muito. Eu quero um bocadinho mais espalhada a relva. Não me parece. Não me parece que ele esteja a diminuir muito a opacidade. Mas pronto, vou experimentar agora ir com o player até à relva para ver o tamanho dela, para ver se não está exageradamente grande. Vocês podem pôr o tamanho maior se quiserem. Pode servir também como uma maneira de esconder o player no nível, por exemplo. Pronto, podem ver a relva tem um efeito de como se estivesse a balançar ao vento. E não tem collider, portanto o player atravessa a relva sem colidir, mas dá um efeito engraçado nos nossos níveis. Vocês podem adicionar também outro tipo de detalhes, sem ser relva, por exemplo, rochas. Neste caso, este outro tipo de detalhes pode ser o que vocês quiserem, pode ser um modelo 3D, pode ser um objeto de uma rocha, por exemplo, que vocês tenham e queiram espalhar pelo nível. Por acaso acho que não há aqui nenhuma, mas pode ser um objeto qualquer que vocês tenham e queiram espalhar pelo nível, e desde que tenham o game object dele podem no adicionar. Como nós ainda não temos cá nenhum, eu para já não vou aplicar, mas vamos falar dos prefabs um dia destes e nós depois se calhar voltamos aqui e aplicamos. Pronto, em relação aos terrenos, acho que está mais ou menos tudo visto. Eu agora só queria aproveitar então para adicionarmos água. Portanto, naquilo que nós... Já agora eu vou aproveitar e vou pôr isto tudo dentro da pasta dos terrenos. Nos assets nós importamos. Vocês têm aqui uma pasta que diz Environment. E depois uma pasta, ou melhor duas, que dizem Water. Uma diz Water Basic e outra diz só Water. Water Basic é uma versão mais simples da água. Portanto, eu vou experimentar o Water Basic primeiro e depois experimento a outra. Tem aqui a pasta Prefabs. Prefabs nós vamos falar nos próximos vídeos, mas Prefabs é um modelo pré-fabricado de um objeto que vocês podem utilizar, em que basicamente é só chegarem a ele e arrastarem para o vosso nível. Portanto, eu vou arrastar, por exemplo, aqui o Water Basic Daytime e vocês podem ver que ele adicionou aqui à minha frente, assim, uma posição um bocado esquisita, mas pronto, está aqui e está ali. E eu agora posso ir aqui à escala, por exemplo, e aumentar no X e no Z. No Y não é preciso porque isto é um plano, portanto não tem altura. E agora eu posso posicioná-lo onde eu quiser. Por exemplo, se eu quiser usar isto como água ali para o meu lago, eu vou arrastá-lo para ali. Já está mais ou menos no sítio onde eu quero. Carregando a tecla F, vocês fazem focos, fazem zoom sobre o objeto tão selecionado, que foi o que eu fiz. E agora vou aumentar ainda aqui mais um bocadinho para 1515. Pronto, e tenho já aqui um modelo, um efeito de água neste pequeno lago. Eu vou experimentar, vocês vão ver que isto tem um scriptzinho para simular ondas. Só que como este é um modelo básico, acho que não tem reflexos, portanto à partida computacionalmente não é muito pesado. Portanto, vocês podem ver, acho que deve dar para ver que tem uma espécie de umas ondazinhas, mas se eu entrar para dentro disto, vocês podem ver que não tem lá nada, porque na prática aquilo é um plano que só é visível de um dos lados, portanto a água é mesmo assim, nos jogos a água não é um volume, é um plano. Normalmente o que nós fazemos para dar a sensação de que o player, se queremos dar a sensação de que o player está dentro da água, é ativar um shader. Quando o player atravessa a água, ativamos um shader que faz um efeito no ecrã como se ele estivesse debaixo da água, com umas bolhinhas e por aí fora, mas não vai muito mais além do que, visualmente não vai muito mais além do que isso. Então vou apagar este e vou experimentar o outro, portanto o Water. Também existem cá duas versões, o Water 4 e só Water. Eu vou experimentar a primeira a versão que diz só Water, Water Pro Daytime. Vou arrastar aqui
Pronto, e vocês podem ver que tem um aspecto muito mais interessante, porque além de ser transparente, vocês vão ver que ele vai ter reflexos. Temos é que posicionar aqui de maneira estratégica a esconder aqui o nosso buraco, o nosso lago. Eu vou-me aproximar outra vez da água para vocês verem que esta versão da água é mais bonitinha, tem reflexo. Vocês podem ver que já está-se a ver ali o reflexo das árvores e até do player quando ele entra para dentro dela. Portanto, computacionalmente é um bocadinho mais pesada. Já agora deixem ver aqui, está a correr a 200 frames por segundo. Se eu desativar a água vai para o dobro. Portanto, estão a ver o impacto disto é muito grande. Mas visualmente dá outro aspecto. Portanto, mais uma vez temos o problema, ou a questão que é que se nós entrarmos para dentro da água, ou deixamos o play entrar para dentro da água, perde-se o efeito porque deixa de ser propriamente água. O que vocês podem fazer aqui é adicionar qual é que seria melhor? Se calhar um collider, um Sphere Collider, provavelmente. Vamos aqui adicionar um Sphere Collider. Pronto, e agora, na prática, este Sphere Collider vai evitar que o player entre. Deve evitar que o player entre para dentro do lago. Portanto, vamos ali. Tem que aumentar a velocidade de rodar aqui do player. Dá-me a impressão que precisa de um ajustezinho. Pronto, e estão a ver, agora já não consigo entrar. Porque é um Sphere Collider, tem este bug, que é o player encosta-se contra ele começa a subir. Mas isso nós depois também vamos, se calhar, ter que resolver, como vamos ter que resolver com as árvores. E se calhar a maneira mais simples de nós resolvermos isto vai ser através do... agora podemos experimentar aqui, não custa nada. Eu vou criar aqui um material de física. Não sei se já tenho aqui algum, não tenho. Vou criar aqui um material de física, Create Physics Material. E vou pôr sem fricção nenhuma e também sem bounciness. Portanto, o material de física na prática é aquilo que nós podemos atribuir aqui nos colliders, aqui onde diz material, e que vai permitir ao motor de física do Unity fazer cálculos sobre o comportamento de um objeto colide com o outro. Neste caso, o que é que eu fiz? Coloquei sem fricção nenhuma para tentar que o player não consiga, não havendo fricção, ele não deve-se conseguir agarrar, entre aspas, àquele material, àquele objeto e subi-lo. Estão a ver? Mesmo assim ainda consegue. Mesmo assim ainda consegue. Mesmo sem nenhuma fricção, ele ainda está a conseguir subir. Mas depois nós vamos ter que melhorar este aspecto. Se calhar o que podemos fazer é com um pequeno script empurrá-lo para trás. Muito provavelmente vamos depois fazer isso. Fica aqui como um bug, mas depois nós se calhar fazemos isso, que é quando o player colide contra aquele, criamos um script que o empurra para trás e assim já não deve conseguir subir. Nós, como eu disse, ainda vamos melhorar aqui o script de mover o player e depois testamos esses pormenores todos. Portanto, este vídeo já vai com meia hora, se calhar ficamos por aqui. Eu vou fazer outro vídeo ainda para a sessão 2 em que vamos adicionar NPCs, portanto vamos adicionar personagens do nosso controlados pelo nosso computador e que vão percorrer, para já só vão percorrer o mundo e depois fazeremos um upgrade ao script deles para também serem um bocadinho mais inteligentes. Já agora deixem-me dar aqui um retoquezinho, está muito grande. Vão ser um bocadinho mais inteligentes para... o objetivo é termos inimigos no nosso mundo. Pronto, para vocês, com calma, nós melhoramos aqui a nossa ilha. Pronto, este vídeo fica por aqui, parte dos terrenos e depois... não fica não, desculpem lá. Quero adicionar aqui à volta da ilha água. Se calhar até posso usar este. Vou-lhe tirar o collider e vou aumentar o tamanho dela para um tamanho gigantesco. 5000 se calhar vai ser muito. Deixem ver 1000. Ora, 1000 já é mais do que suficiente.
500. Portanto, a ideia é dar a sensação de que o player está numa ilha. Pronto, que ele olha à volta e tudo que vê à volta é água. Então vou-me aproximar aqui, estão a ver? Tudo que ele olha aqui à volta é água. Portanto, ele está na ilha. Agora, como nós não queremos que ele saia da ilha, vamos fazer uns limites. Vou criar aqui um objeto vazio, vou pô-lo no 000, portanto fazendo aqui o reset. E agora, eu vou mudar o nome para limites. E vou adicionar box colliders. Box collider. E agora, onde é que está? Desculpem lá, aqui está, aqui 000, não era suposto ser ali. Onde é que está? Ah, espera aí, eu não tenho aqui selecionado. Pois, 000 é ali. Ok. Estava a ficar baralhado, estava a olhar ali para a câmera. E agora vou aumentar aqui o tamanho do collider. Deixa-me desativar aqui a água que está aqui a fazer o efeito, que não me permite ver onde é que está o collider. Pronto, o collider agora eu vou aumentá-lo aqui também para um tamanho que chegue de uma ponta à outra da ilha. Portanto, 250, como eu pus o terreno com largura 250, e está de chegar para a ilha, só que tenho que o centrar, portanto deve ser para aqui 125 para aquele lado. Estão a ver? E agora tenho que o puxar para cima, para aí 50. Ok. Agora, como eu não quero que o player sequer entre nesta zona aqui, eu vou ter que o puxar ainda mais para cá. Portanto, isto aqui é o azul, que é os Zs. 2, se calhar não chega. 5, também ainda não. 10. Pronto, a ideia é o player não conseguir entrar na água. Deixem-me pôr outra vez aqui a água visível. E agora clicar aqui nos limites. Pronto, eu acho que ele assim já não vai conseguir entrar na água, mas a ideia é ele não conseguir sequer baixar ali aquela zona para entrar na água. Pronto, mas eu vou pôr limites a toda a volta do nosso terreno. Portanto, além daquele que eu para já coloquei aqui, vou colocar um de todos os lados. Ainda consegue ser um bocadinho. Portanto, ainda vou colocar mais, porque ele descendo para aqui depois tem alguma dificuldade, e como ainda não dá para saltar, ainda tem alguma dificuldade em sair. Portanto, eu vou ainda puxar mais para cá, para aí 11 metros. Pronto, ele assim já não deve conseguir, depois eu vou testar isto com calma. Pronto, e agora vou duplicar este collider, fazer copy, paste as new, e agora ele está exatamente em cima do outro. Eu vou pôr agora nos Zs 250 e vou pôr um no X. Estão a ver, ele agora está aqui no meio. E agora vou pôr 0 aqui e vou pôr 125 deste lado. E já tenho um collider agora deste lado daqui. Mas se calhar vou também puxá-lo um bocadinho mais para dentro. Portanto vou puxá-lo para aqui no X. Se calhar 11 metros aqui é muito. É só 5 metros. Ok. E agora faço a mesma coisa dos outros dois lados. Portanto vou duplicar este aqui. Portanto este é o meu primeiro. Quer dizer que eu vou aproveitar este para fazer o do lado de cá. E para isso só tenho que mexer nos Zs. Portanto o Z aqui vai ter que ser para aí 235. Estão a ver aqui. Vai mais ou menos aqui para esta área. Se calhar até pode ser um bocadinho mais. 45. Não, 40. Ok. Depois eu também tenho que dar um jeito nestas montanhas, que elas estão desalinhadas. E agora o segundo collider, que é aquele que estava ali do lado direito, eu vou usá-lo para fazer o do lado de cá. Tenho que mexer no X aqui. 125, não. 240. Pronto, já está aqui deste lado. Vamos ver. E agora se calhar, já que aqui estou, vou fazer também um box collider.
Em vez de fazer um sphere collar, vou fazer também um box collar, se calhar aqui para a água. Ou melhor, eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar a água tal e qual como está, mas vou elevar o fundo do terreno. Portanto, vou fazer aqui o raise do terreno e vou puxar o terreno para cima, se calhar até com o smooth, para ficar mais... E a ideia vai ser que o lago não vai ser suficientemente fundo para o player ver que não é água, na prática. Eu vou usar aqui o smooth. Eu estou a aumentar aqui a opacidade para ser mais rápido. Portanto, a ideia é, com o smooth, fazer com que o fundo não fique tão fundo. E assim o terreno, o lago não vai ficar tão fundo, que eu vou puxá-lo para cima. Pronto. Esta zona da água nós depois também podemos usar no nosso jogo para ser uma zona, por exemplo, de recuperação de vida do player. Pode ser uma área em que o player entra cá e nós devolvemos alguma vida. Deixem-me voltar a ativar aqui a água. Pronto, mas basicamente acho que já perceberam a ideia, vai ser isso que eu vou fazer. Portanto, vou fazer com que o fundo do lago não fique muito fundo na prática. Pronto, em relação ao terreno, acho que agora sim fica assim. Ainda há ali uma coisa esquisita no terreno que está a sair fora. Este bocadinho tem que puxar para baixo. Pronto, o que é preciso é que não se veja. O player não vai conseguir chegar aqui, mas é preciso é que ele não se veja, senão parece mal. E o próximo vídeo então vai ser os NPCs aqui no nosso terreno.